Olá, eu sou Ivan Lima e, como sempre, é um prazer estar aqui com você. Bem, o que não é tão prazeroso assim, na verdade, é a guerra da Ucrânia, não é? Que hoje já completa vários dias de duração. O ataque da Rússia, que no começo estava mais voltado para o combate no solo, começou a se expandir, se tornando um conflito armado de grandes proporções. Uma das maneiras pela qual esse conflito tomou novas proporções foi com os combates aéreos, cada vez mais frequentes na zona de conflito. É por isso que hoje, nós da Fatos Desconhecidos, vamos dar uma analisada no poder das forças aéreas ucranianas e também dar uma breve analisada no seu oponente, a Rússia. Então, se você já clicou no like e se inscreveu, vamos lá? Como você deve saber, a Ucrânia foi uma das nações que compunham a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a aliança de países comunistas que se desfez no ano de 1991. Esse país de origem eslava foi um dos mais próximos e aliados à Rússia durante a história. Uma relação que vinha desde muito antes da criação do Bloco Socialista. Em relação ao poder de suas forças armadas, é impossível falar do exército da Ucrânia sem falar da União Soviética. Isso porque grande parte do equipamento militar do país foi herdado após o fim da União. E caso você não saiba, o exército do extinto bloco comunista era um dos mais poderosos do mundo, se não o mais, durante várias décadas do século XX. Logo, o arsenal aéreo da Ucrânia, na década de 90, no período logo após o fim da União Soviética, era constituído em boa parte dessa herança vinda do bloco socialista. Durante alguns anos, isso significava que o país estava bem preparado militarmente, uma situação que não durou muito. Isso porque, com o fim da União Soviética, a Ucrânia entrou em uma grave recessão econômica. Assim, o país estava quebrado e a população passava fome. Por consequência, não existia dinheiro para se manter todo o equipamento herdado, que com o passar do tempo foi se tornando obsoleto e depredado. Para piorar, logo após o final da União Soviética, a Rússia realizou um acordo com a Ucrânia para recuperar alguns dos melhores aviões e máquinas militares que ficaram no país. Somado a isso, como se a situação dos ucranianos já não fosse dramática o suficiente, esse país tinha dívidas com a Rússia, contraídas por causa dos gases que são fornecidos pelo seu gigante vizinho. Dessa maneira, a Ucrânia não recebeu nenhum dólar ao entregar todos esses equipamentos. Vale lembrar ainda que a Ucrânia foi o lar de vários dos maiores cientistas nucleares da história. O país era uma espécie de celeiro de bombas e usinas nucleares durante a Guerra Fria, tendo a terceira maior força nuclear da época, perdendo apenas para os Estados Unidos e a sua então aliada Rússia. Esse poder nuclear também foi perdido com o fim da União Soviética. A Ucrânia firmou um contrato com os Estados Unidos e também com a Rússia, com a promessa de que se livraria de todo o seu arsenal em alguns anos. O tratado foi assinado em 1994, na cidade de Budapeste, capital da Hungria, e por isso ficou conhecido como Tratado de Budapeste. Como você deve ter percebido, esse tratado, que foi cumprido à risca pela Ucrânia, enfraqueceu ainda mais seu poder bélico. No final dos anos 90, pode-se dizer que o país estava muito, mas muito mais fragilizado militarmente. Essa situação se prolongou durante anos, tendo alguns poucos sinais de recuperação. Para manter os aviões na ativa, os engenheiros ucranianos faziam o que é chamado, no meio da aviação, como canibalismo. Como o orçamento não dava para comprar peças novas, os militares tiravam peças de alguns aviões para colocar em outros.
O país voltou a construir brevemente no final da década de 90 e no começo dos anos 2000 algumas pistas de pouso e chegou a negociar aeronaves usadas, porém mais modernas, com outros países. Negociações que nunca deram certo. Com isso, durante muitos anos, pode-se dizer que grande parte das forças armadas ucranianas, não só o arsenal aéreo, passou por um longo período de sucateamento. Foi apenas em 2010 que o país começou a tomar decisões mais firmes em relação ao seu fortalecimento militar. Foi criada uma associação formada por empresas militares ucranianas que tinha o objetivo de apresentar e realizar projetos envolvendo a modernização do exército ucraniano. Embora parecesse uma ideia promissora, a associação foi, como dizemos por aqui, engavetada. Até que aconteceu um evento importante que relembrou o governo ucraniano da necessidade dele se proteger. Em 2014, se inicia um conflito na região de Donbás, uma guerra com motivos políticos complexos, que visava o domínio da região entre a Ucrânia e a Rússia. Então, durante esse conflito, conhecido como Guerra da Crimeia, essa associação começou a receber investimentos. As empresas que a compunham começaram a lançar projetos para o desenvolvimento de armas próprias, ao mesmo tempo que tinham a missão de modernizar as forças armadas. O surgimento da necessidade de armas próprias foi percebido também durante o conflito da Crimeia. Esse ocorrido também mostrou para a Ucrânia que, em caso de uma guerra, especificamente com a Rússia, o seu arsenal militar, composto em maioria por armas e equipamentos herdados da União Soviética, seria facilmente contra-atacado pelo exército russo, já que eles mesmos conhecem as armas e os sistemas delas que eles mesmos criaram. O melhor exemplo disso acontece em relação aos drones. Eles são muito usados nos conflitos modernos e podem ser até mesmo um fator de desequilíbrio em combates. A Ucrânia, depois do seu período de sucateamento, passou a não contar com esse tipo de armamento. Existiam alguns antigos drones vindos da União Soviética no país, mas eles estavam inutilizados há vários e vários anos. Além disso, como eu já disse, por serem feitos com tecnologia russa, eles poderiam facilmente sofrer intervenção das tropas de Putin. Voltando à associação desenvolvida em 2014, após sua criação, as Forças Armadas ucranianas deram uma rejuvenescida, se é que podemos chamar assim. Isso porque, mesmo com essa breve modernização, não é segredo para ninguém que a Rússia possui uma força militar muito maior que a Ucrânia. Por exemplo, em relação ao poder aéreo, o país governado por Putin, conforme fontes oficiais, possui mais de 1.300 aviões de combate prontos para serem lançados, contra apenas pouco mais de 200 pertencentes à Ucrânia. Caso você já esteja achando isso tudo bem ruim para as forças ucranianas, essa diferença de poder já está começando a ser sentida no combate que se desenrola atualmente. Só que antes, é preciso dizer que, oficialmente, o progresso russo pelos ares está sendo considerado decepcionante por vários especialistas. As forças aéreas russas fracassaram em seus ataques feitos em Kiev, a capital da Ucrânia. Conforme especialistas militares, ao analisarem a operação, parecia até mesmo que os pilotos russos estavam perdidos durante o ataque. Esse fracasso também foi observado no abate de um avião poderoso russo, conhecido por ser uma das estrelas do arsenal aéreo da Rússia. Mesmo com esse fracasso inicial da força russa no ar, o que os mesmos especialistas dizem é que tudo isso não passa de um erro de cálculo, que deve ser ajustado em breve. Ainda conforme eles, houve por parte dos russos uma perspectiva errônea de que precisariam enviar uma quantidade muito menor de combatentes e aeronaves,
Contudo, agora é perceptível que os russos subjugaram o exército ucraniano. Ao mesmo tempo, as perdas do exército da Ucrânia também já começaram a ser contabilizadas. Uma das que mais pesaram recentemente foi a destruição do Antonov An-225, o maior avião do mundo. A aeronave foi fabricada durante a década de 80 com a finalidade de transportar um veículo espacial da antiga União Soviética. O gigante pesava 175 toneladas e media 84 metros de comprimento por 88 de envergadura. Esses números o colocavam em uma larga vantagem do segundo colocado no quesito de maior e mais pesada aeronave a alçar voo. Alguns dias antes, ainda no começo do ataque, a segunda versão da nave, que ainda estava em construção, também foi destruída. É lógico que essas duas perdas não equivalem a nenhuma vida e também nos mostram como as guerras não trazem nada de bom, não é mesmo? Por hoje eu fico por aqui. Antes de ir embora, deixa eu te pedir mais uma vez para que você se inscreva no canal, ok? Então fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!